Ele mandou assim, se eu engravidar alguém enquanto eu estiver tomando hormônio, o meu filho vai nascer mais forte que o normal? Ou com algum superpoder? Valeu, eu sou grande fã. É engraçado, né? Porque os atletas bodybuilders, quando têm filho, os bichinhos nascem tão grandes, rapaz. Mas não tem nada a ver. Agora, vamos colocar uma situação séria. O que pode acontecer de errado? Não é você que faz a gestação, homem. Então, não. Se você está tomando bola ou não, foi só teu espermatozoide para lá, não foi testosterona junto. Sim. Agora, se a mãe está grávida de uma menina e está usando muito androgênico, pode criar problema. Tem muita gente primeiro que pode ter um aborto grávida espontâneo. depois do terceiro, quarto mês. É Porque porque como já- ela está ciclando, não tem sangramento. Perfeito. Isso é bem comum. Bem comum mesmo. Tanto que você Que pode é ter um que- aborto espontâneo, né? Isso é um dos riscos. Se não abortar, aí sim, a ação da testosterona sobre o feto, que poderia ser um feto feminino, pode levar a um remodelamento, pode levar a uma virilização antes do nascimento, Caramba, ele pode virar um menino? pode ter estimulação e alteração da genitália. Vamos colocar um exemplo. Como é sério hormônios Assim, em mulheres, hein, cara? É um existe- negócio muito sério. Um dos hermafroditismos é não ter receptor de testo Sim. em órgão sexual. Mas tem testo. Então acaba não desenvolvendo pênis, porque não tem receptor para testo, mas tem caracteres masculinos, tipo pelo, barba. Esse é um tipo de hermafroditismo. Você não tem receptor para desenvolver pênis, então fica um feto com vagina que é peludo, Que é masculino. que é masculino. Então, assim, é muito sério isso. Por quê? sério. Porque num feto, a dose de hormônio que precisa é muito pouco para causar Sim. dano. Se numa menina, um pouquinho de droga já causa virilização, você imagina num feto feminino. Meu Deus. Perguntas? O João Paulo Seixas mandou assim, fale um pouco sobre Sindura, efeitos colaterais e custo-benefício, por favor. Sindura? Não sei o que é. Não conheço. Até dá um Google aqui agora. Perguntas? Maurício, Maurício? não. Vamos lá. O Michael mandou assim, HCG intraciclo, sim ou não? Já falamos sobre isso. Aqui, aí ele mandou aqui se usa da Europa, aqui se usa 250 UI 2 vezes na semana. Muita coisa. Até 500 uma vez eu gosto. 2 vezes na semana eu acho que daí é jogar... como é que é? Limpar o cu cagando? Limpar a bunda enquanto tá cagando. Isso. Cara, Sindura é uma combinação dos extratos de Garcinia mangostana e Cinnamomum tamala. Um produto natural que atua no ganho de massa muscular, na força, No na ganho de resistência. massa muscular, bolado Aumenta demais, a hein? síntese de óxido nítrico em células endoteliais Meu Deus, humanas dá um pouco disso aí pra mim. por ativação da óxido nítrico sintase endotelial. 3 plantas fazendo esse estrago todo? Não, procura o vídeo do Renato do Pó de Canela, daí você vai ter a resposta. Perguntas. O Nerd Geek, o Léo mandou aqui. Grande Léo. O Léo tá sempre aí com a gente. E aí, Maurício, Renatão, Adam, Camiscão, boa noite a toda a família. Esses moleque. podcasts são top. Eu tomo Trulicity. Tem algum horário ideal para injetar? O Trulist é um dos análogos de GLP, não é? Deixa eu só confirmar. Né? É isso mesmo. Então, É ele assim... mesmo. O Trulicity é aquele que você usa uma vez por semana só. Ah, Isso, é o é a Ozempic. semaglutida. Hã? Tipo Ozempic. É tipo Ozempic, é a semaglutida. Tá. Exato. Ele usa uma vez por semana. A recomendação é que você tenha um certo jejum com ele. Isso, porque todos os análogos de GLP, eles causam um desconforto gastrointestinal. Eu acho legal tomar à noite. Sabe por quê? Porque o cara toma e dorme, ele sofre menos. Sim. O Porque você problema toma é se... de dia, daqui 2 horas ele começa o enjoo, vai passar o dia inteiro enjoado. Então, o problema é se ele fizer uma refeição extremamente pesada antes de dormir. Então, por isso que tem que ter um casamento também com a parte 2 horinhas de nutricional. jejum ali é a recomendação. pelo menos. Isso. Assim, eu particularmente, eu já vi tanto antes de dormir, apesar de que, assim, não sei se tem um risco também de ter uma queda na glicemia junto com isso, mas eu acho que não, né? Tudo que você pode alterar a glicemia durante o sono, eu fico um pouquinho receoso, né? Porque os caras podem, às vezes, não acordar. Mas eu nunca ouvi falar de relatos de também não. hipoglicemia com esses tipos de análogos. Só com esforço. Só com esforço, isso, Então, exato. aí sim. Perguntas, Mauricião? O Felipe Vanderlei mandou assim, boa noite, mestre. Sou estudante de medicina e venho cogitando seguir a carreira de medicina esportiva. Legal. Vocês podem me dar uma visão sobre o que pensam dessa carreira? O cara quer saber se ele está indo certo ou não, pelo jeito.
Eu acredito que sim, cara. Se tem futuro. Eu tenho 2 atletas meus que são médicos do esporte. Eles fizeram a residência em medicina esportiva aqui na Paulista, né, na Unifesp. É uma faculdade, uma medicina esportiva bem legal, porque assim, apesar de ser muito tradicional, né, eu pego por experiência deles. Eles têm uma visão interessante sobre hormônios. Eles começam a discutir um pouco mais já hoje dentro da residência a questão do uso dos hormônios do ponto de vista terapêutico. Exatamente isso. Então, um jogador de futebol com uma puta de uma lesão que vai ter que ficar parado, se é possível fazer uso com uma nandrolona, alguma coisa do tipo. Se você tem interesse, né, em seguir por essa área, já pensando nisso, vai depender bastante de você, mas pode ter certeza que você vai ser um médico do esporte completo. Vai analisar o atleta em todas as vertentes e não só do tipo, vai tomar tanto para poder ficar gigante. Você tem que pensar que o atleta ele sofre lesão, cara. E aí, você está cuidando de um atleta, amanhã ele rompeu o peito aqui no supino, ele vai ligar para quem? Para o Papa? Ele vai ligar para você. Você tem que ser capaz de estar dando auxílio para ele. Boa. E isso acontece bastante. Boa. HCG intracílico. Não, esse daí já foi. Perdão. E quanto à nefrotoxicidade para os rins? Pergunta do Igor. Do quê? Deve ser daquela hora que a gente estava falando. Eu acho que a gente estava falando da hepatotoxicidade. Quais são, na opinião de vocês aí, as drogas mais nefrotóxicas? Para quem não conhece... Diurético, né? É diurético. O que é nefrotóxica? Só para quem não conhece. Néfron é a célula do rim. Isso. Tá. Nefro que destrói o rim. Prefixo para falar de rim. Exato. Problema... olha, coisa mais rara que tem é fisiculturista se ferrar com esteroide. Sim. Geralmente fisiculturista se ferra com diurético. Estimulante. Ou insulina. Isso. São os 3 vilões. Fusca azul. Falamos junto. Falamos todo mundo junto. Falamos 3 juntos. Insulina, diurético e estimulante. Esse é o mal. É aquele negócio que o cara acha que a cafeína já não dá mais, ele vai para efedrina, aí a efedrina fica fraca, aí ele vai pro Potenai, aí o Potenai ele já vai para cocaína, e da cocaína... vai pro caixão. Eu conheci atleta que tomava bala para treinar. Eu conhecia... Tinha um atleta das antigas que dava 2 tirinhos e ia fazer bike lá no centro de São Paulo, porra. Você sabe disso? Sim, conheço. Infelizmente... Ganhava o campeonato. Então, ganhava o campeonato. Assim, gente... Mas hoje tá na merda. Parece feio a gente tá falando isso. A gente não tá falando isso para poder criticar os atletas, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá falando isso para vocês entenderem que é uma realidade, existe, e a gente tá tentando conscientizar para que não ocorra a mesma coisa com vocês. Exato. Certo? Isso é um grupo pequeno. Exatamente. 95% dos atletas praticam o básico e o saudável. Isso. Agora, existem os 5% que querem cortar caminho. Infelizmente. Quer ficar maior, mais rápido, insulina e abuso de insulina. Quer ficar mais seco, sem fazer dieta, abuso de diurético. Ou não tem o esporte no coração, não tem o esporte na alma e fica usando estimulante para poder treinar bíceps, para treinar tríceps. Sim. Sabe? Fato. Eu conhecia cara que tomava bujão de hipotené para treinar tríceps. Pelo amor de Deus, eu treino tríceps dando guisado em jejum, se for preciso. Sim. Então Sim. é para isso. Agora, se você não quer encurtar o caminho, se você curte a jornada, que é o mais importante, se você não está focado nos 5 minutos do palco, mas sim você é apaixonado pela jornada, a jornada do fisiculturismo é algo lindo. É que Sim. esse podcast ele tem uma outra finalidade. É para falar sobre farmacologia e a ciência farmacêutica que está envolvida no esporte e é uma realidade. Sim. Acabou. E quem quer encurtar caminho, encurta até o caminho da vida. Sim. Da vida. Não é? Sim. Então, Dallas McCaver tá aí, né?